A paz do Senhor a todos que estamos aqui presentes, a igreja do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos aí, Shalom Lehem, a todos. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês estejam usando de paz, de saúde e tranquilidade nas vossas vidas. Mais um dia aqui, mais um dia com o Senhor na liderança, mais um dia com saúde, com vivos, aí para agradecer a Deus, para fazermos o nosso culto racional a Deus. Culto racional. Temos que ter raciocínio lógico para fazer um culto a Deus. Todas as coisas corretas e o melhor para Deus. É isso que nós temos que fazer. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado toda semana, têm assistido pelo menos um minutinho no nosso culto. Hoje, esta noite, o Senhor colocou no meu coração do que devemos ser gratos a Deus. A gratidão a Deus, irmãos. Nós temos que ser grato a Deus por tudo. Se Deus tirar o ar da terra, toda a humanidade será ceifada da face da terra. E Deus, irmãos, Ele manda a chuva e o sol no telhado do justo e no telhado do injusto. Não é na tela, não. Nada a ver, não. Então, irmãos, gratidão. Gratidão. Eu quero agora fazer uma pequena oração a Deus, para pedir para o Espírito Santo, irmãos, quebrar todas as barreiras desse momento. Quebrar todo tipo de empecilho, irmãos, para que a palavra venha penetrar no coração daqueles que estão aí do outro lado e nos nossos corações, para que essa palavra, irmãos, venha estar nas tábuas dos nossos corações. Nós aqui, irmãos, eu sempre falo, nós queremos aqui trazer o alimento para a vida de todos vocês. Nós aqui não almejamos ser grandes, nós aqui não almejamos ser monetizados pelas redes sociais, nós aqui não pedimos dízimos nem ofertas, nós aqui não pedimos nada disso. Nós não estamos ligados ministerialmente como a DESP ou nenhum tipo de associação cristã. Nós aqui, irmãos, estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Estamos trazendo a palavra de Deus como ela é. Nós aqui, irmãos, não praticamos religiosidade alguma. Não importa do outro lado aí quem você seja, qual religião e etnia que você tem. Você pode assistir os nossos cultos, que você vai ficar sempre de forma anônima. Nós aqui jamais queremos falar das pessoas que estão nos assistindo, porque nós sabemos, mas queremos que Deus te abençoe, independente da sua religião. Eu peço aqui todos os dias nas nossas orações, eu e minha esposa oramos incessantemente, para que Deus venha te abençoar aí do outro lado. Para que Deus venha abençoar a sua vida, irmãos, independente de qual religião que você tem. Não importa para nós isso, tá bom? Eu quero pedir para Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, vá através do Teu Espírito Santo, Senhor, limpando os seus corações. Preparando, Senhor, a terra, Senhor, a qual essa semente irá cair. Que essa semente, meu Pai, ela seja fecundada, Senhor, nessa boa terra. E que ela venha se fortalecer. E que ela venha crescer. E que ela venha dar frutos na vida de todos eles, Pai. Quebra as barreiras, quebra as correntes, limpa as escamas, tira os comichões, Pai, para que essa palavra venha penetrar no coração de todos. Amém e amém. E a igreja pode se sentar. A palavra desta noite, irmãos queridos, está lá no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, lá no capítulo de número 17, do versículo 11 ao 19. Quantos vocês estão abrindo a Bíblia de vocês, irmãos? Eu sempre falo, irmãos, você do outro lado e eu e todos nós que estamos aqui presentes já fizemos algo de bom para muitas pessoas, e essas pessoas as quais receberam isso não foram gratos àquilo que você fez. Não se preocupe.
Quando você fizer algo para alguém, irmãos, que a sua mão direita fizer, que a sua mão esquerda não fique sabendo. Para que Deus que está no céu te abençoe. Porque se você fizer algo para alguém e as pessoas ficarem sabendo, irmão, a sua glória já está ali. Mas se você fizer algo para alguém e ninguém ficar sabendo, de forma anônima, o vosso Pai que está no céu vai te abençoar. Amém? Vamos entrar na palavra, irmãos, que está lá em Lucas 17, do 11 a 19. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, quem? Jesus, passou ele por Samaria e a Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus fez tanta coisa nesse mundo, né, irmãos? Jesus fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, até de forma anônima. A palavra de Deus fala que se fosse colocar nos papéis, todas as obras que Jesus fez não caberia nem um papel nenhum. Ele fez muitos milagres, irmão, de forma anônima também. Jesus, ele não se preocupava com as pessoas falando, muitas pessoas que ele curava, que ele sarava, irmão, ele falava: não fale para ninguém. Mas as pessoas que recebiam aquela graça, eles ficavam tão felizes, alguns, né, que queriam gritar os 7 ventos. Mas Jesus sempre falava para alguns: vai, não fala para ninguém o que aconteceu. Mas nem sempre ele conseguiu isso aí. Irmãos, essa cidade de Samaria, os samaritanos, eles sempre tiveram algumas indiferenças com o povo judeu. E os judeus não atravessavam essa região de Samaria porque eles temiam por sua segurança. Quando eles faziam essa travessia, eles iam em grandes grupos e armados, porque eles tinham medo, porque os samaritanos e os judeus, eles se confrontavam todo o tempo. Mas Jesus não, irmãos. Jesus, ele foi e passou no meio daquela região onde era muito perigoso para os judeus. E nós não sabemos qual era, se os 10 leprosos eram de Samaria. Um nós sabemos que era, mas os outros 9 nós não sabemos se eram galileus, se era judeu, povo judeu, não sabemos. Mas Jesus fala que somente um voltou a glorificar. E muitas das vezes, irmãos, nós recebemos as nossas bênçãos do Senhor. E nós às vezes não conseguimos, e às vezes não queremos, ou às vezes por algum motivo além da nossa vontade, nós não agradecemos a Deus. Quantas e quantas vezes nós somos livrados da morte por Deus? Quantas e quantas vezes nós somos agraciados pela misericórdia de Deus? Hoje nós vemos aí, irmãos, muitas pessoas que pedem, tem uma voz bonita, ele pede para Deus: Senhor, me dá a oportunidade de gravar um CD, me dá sabedoria para me escrever minhas músicas, me abençoa, Senhor, que eu vou te servir, eu vou louvar para ti. Aí, de alguma forma, essa pessoa é abençoada, ela grava um CD e ela fica muito conhecida ou conhecido e no meio gospel. E aí, irmão, para essa pessoa ir cantar numa igreja pequena, ela não quer. Ela só quer cantar nessas igrejas grandes e ela só quer cobrar valores exorbitantes que até mesmo essas igrejinhas não podem pagar.
E aí, irmãos, ela se esquece da promessa que ela fez para Deus, de fazer as coisas para Deus. Ó Senhor, se o Senhor me abençoar e eu me tornar uma pessoa, um cantor famoso, um cantor, né, próspero, eu vou te servir, eu vou cantar para o Senhor. Hoje, irmão, nós podemos contar nos dedos das mãos, talvez até nos dedos de uma palma da mão só, os cantores que continuam com a sua humildade e simplicidade dentro do meio gospel. Porque virou, irmãos, isso virou um negócio muito grande, e onde envolve muito dinheiro, muita fama, irmão, poder. E essas pessoas, elas têm a tendência a esquecer de onde elas vêm e esquecer quem foi que colocou elas lá. E é como aqueles 9 leprosos não voltam para agradecer Jesus, não querem agradecer Jesus. Como a Bíblia fala lá em Mateus 10, irmão, tudo aquilo que você recebeu de graça de Deus, você tem que dar de graça. Você não pode cobrar por uma coisa a qual Deus te deu de graça. Muitos homens, irmãos, que gostariam de ser grandes pregadores, falam com Deus na sua simplicidade. Senhor, me abençoa, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda a ser um grande pregador. Senhor, me ajuda a ter as palavras certas para falar para aquelas multidões, que eu vou te honrar. Eu vou te honrar, Senhor. Você vai ver, meu Deus, eu vou te honrar. E aí Deus vai e abençoa esse homem, e esse homem vira um grande líder e fica conhecido no meio gospel. E as pregações dessas pessoas têm até fã-clube. E aí depois, sabe o que acontece, irmão? Para uma pregação numa igreja ele quer cobrar 20 mil. Ele acaba virando, irmãos, um daqueles 9 que foram limpos de lepra e se esquecem de agradecer Jesus. E a ingratidão, irmãos, tem tomado conta de todos e muitos no meio gospel. A pessoa começa pequenininho, irmão, começa a ir nos programas aí fora, de repente se torna grande, aí começa a escrever louvores, aí dá certo, e aí começa a ser seletivo, irmão. Essas pessoas, elas praticamente são intocáveis. Você só consegue ver uma pessoa dessa num show gospel. Você tem que pagar aí às vezes até 2, 3 mil reais para entrar. Onde que uma pessoa simples vai conseguir assistir isso aí, irmão? Onde que uma igrejinha de bairro vai conseguir custear uma pessoa dessa para ir na sua igreja? Eu sei que no meio dessas pessoas deve ter pessoas de simplicidade, que se você chamar e falar assim, ó, não quer nem saber, o meu empresário falou que não é para mim. Eu sei que deve ter, irmãos, mas são poucos. E como teve ali, meu irmão, de 10 leprosos, Jesus falou assim, ó, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Por quê, irmãos? Porque os sacerdotes que determinavam se a pessoa estava com lepra ou se a pessoa estava limpa. E os leprosos, irmãos, eles não... Mas também existia uma lei judaica, onde quando eles passavam e eles se aproximavam deles, qualquer pessoas normais, eles tinham que gritar em alta voz que eles estavam cobertos por aquela lepra. E um nome até que eu não quero nem, sabe, irmãos, proferir. Eles tinham que falar, eles tinham que gritar que eles estavam leprosos, para as pessoas que estavam se aproximando, opa, tem um leproso ali, e passar de longe. E imagina como que era a mente dessas pessoas. Elas não tinham como se envolver com as pessoas de forma social. Elas não tinham. Porque eles estavam com sua pele coberta por uma doença que era transmissível, irmãos. A lepra, ela come toda a carne da pessoa. A pessoa fica com a pele esbranquiçada, cheia de ferida. E se chegar uma pessoa normal perto, pega, é transmitido essa doença. Existia até um lugar onde essas pessoas eram colocadas para que não ficassem com contato com as pessoas que estavam boas.
E as pessoas, os parentes mais próximos, levavam alimentos e deixavam na porta dessa cidade onde essas pessoas ficavam, para que elas fossem alimentadas, para que elas não tivessem que ir para onde as pessoas que estavam boas estavam. Mas Jesus, naquele momento, irmãos, ele não visualizou isso aí. Jesus, ele não olhou para isso aí. Ele foi e ele sabia que 9 não ia voltar, mas mesmo assim ele curou os 10. Por causa da sua infinita misericórdia. E nesse momento que Jesus estava indo, irmãos, ele estava indo para a cruz e ele sabia como que estava o seu coração. Quando Jesus vai nesse caminho, ele já estava no final do seu ministério, ele sabia que ele ia ser preso e ele sabia que ele ia ter que participar da romaria de dor, de sofrimento e de humilhação. Mas mesmo assim, irmãos, ele foi lá e limpou aqueles 10 leprosos. Muitas das vezes, irmãos, a gente está passando por situação de dificuldade. Às vezes você está desempregado, aí você fala para Deus: Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. Ó, Senhor, abre uma porta de trabalho para mim. Aí Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. E aí você começa a trabalhar, ganhar seu dinheiro, você esquece de Deus. Às vezes você está passando por um apuro. Às vezes você está passando por uma situação difícil, que você precisa de um grande livramento de morte. E você clama a Deus, e Deus vai te livrar. Ele tira você do laço da morte. E com toda a simplicidade que você estava naquele momento, você chorava, você pedia para Deus te livrar. Me salva, Senhor. E Deus te dá o livramento. E logo depois você esquece de Deus. Às vezes você está no leito com a doença grave. E você clama de dia e de noite para Deus te curar. Às vezes você está com câncer, às vezes você está com a doença terminal, onde os médicos já te desenganaram. E você clama de dia e de noite, em particular com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu só tenho o Senhor. O Senhor é os médicos dos médicos. Se o Senhor me salvar dessa, Senhor. Se o Senhor me tirar da beira do abismo da morte, eu vou fazer isso para o Senhor. E Deus te livra. E você esquece de Deus. Como nós somos ingratos, irmãos. Como a ingratidão faz parte da vida humana da gente. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós lembramos de Deus e pedimos a sua presença e clamamos a Deus. Mas quando a situação passa, nós esquecemos de Deus. Irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser grato a Deus. Temos que ser grato a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia fala assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Nós, quando estamos passando por situações difíceis, nós temos uma grande tendência de começar a murmurar. Nada às vezes está bom para nós. Nós só achamos que devemos servir a Deus com a geladeira cheia, com um bom emprego, com uma casa boa, com um carro bom. Mas como eu sempre falo, se nos momentos de dificuldade se mostrar de fato, a sua força é pequena, irmão. Está lá em Provérbios. Se nos momentos de dificuldade você se mostrar fraco, é porque a sua força é pequena. Você tem que mostrar a sua força quando você está lá embaixo. Glória a Deus. Aleluia. Ana, irmãos, Ana orou por 25 anos para Deus abrir a sua madre. Uma mulher, irmãos, que não podia ter filhos. E o sonho daquela mulher era ter filho. E ela orou por 25 anos sem cessar. E ela foi agraciada por Samuel. E quando aquele jovem completou de entre 4 e 6 anos, ela foi, pegou aquela criança e levou lá. E entregou para o profeta Eli, para que ele viesse a servir o Senhor na tenda da congregação, no tabernáculo do Senhor. E depois disso Deus agraciou ela com outros filhos. Mas porém ela cumpriu aquilo que ela colocou no coração. Falou: Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho, esse filho vai te servir. Ela, irmãos, ela não se esqueceu das promessas que ela fez com Deus. Ela foi agraciada, Deus abriu sua madre. Ela teve Samuel, um grande homem. Aleluia, Jesus. Aleluia.
E depois ela não virou as costas para Deus, não. Ela pegou aquela criança, depois de desmamar aquela criança, com entre 4 e 6 anos, levou e entregou lá. Agora vocês imaginam, vocês que são mães, você pegar um filho entre 4 e 6 anos, entregar para um profeta sem você nem imaginar se aquele homem ia cuidar bem do seu filho. Mas ela entregou porque ela sabia que não era Eli que ia cuidar do filho dela, mas sim o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Irmãos, se vocês fizerem uma promessa para Deus, cumpra! Se você fez uma promessa para Deus, irmão, cumpra! Quando você estava no leito de morte, que você pediu para Deus, que você clamou para Deus, e Deus restituiu a tua saúde, cumpra aquilo que você falou com Deus. Cumpra aquilo que você falou com Deus. Tá bom, irmãos? Se você fez uma promessa para Deus, Senhor, isso, se você fizer isso, se você não fizer, Deus vai te cobrar. E como essa mulher, irmãos, ela foi lá, ela em 25 anos que ela orou. Às vezes a gente está orando por uma reestruturação de um filho. Às vezes a gente está pedindo ao Senhor, Senhor, traz para dentro da igreja. Senhor, salva meu filho, salva meu filho. E às vezes, irmão, 1, 2 anos a gente já se cansa. Às vezes a gente já fala, puxa, Senhor, será que as minhas orações não estão chegando diante de Ti, Pai? Porque eu peço todo dia para os meus filhos, mas o Senhor não transforma meus filhos, o Senhor não liberta os meus filhos, Pai. Aquela mulher, irmãos, ela orou por 25 anos. Não foi 2 anos e meio, não foi 2, 3 anos, não. Ela orou por 25 anos. Aleluia. E depois de 25 anos, irmão, nesses 25 anos, ela acreditou. Ela depositou a sua fé, ela não mudou, não. Ela não murmurava, não, ela orava. Era uma mulher de oração, tanto que ela foi agraciada por Deus. Aleluia, Jesus. E Deus não lhe deu um simples filho, Deus lhe deu um profeta. Aleluia. Samuel era um homem abençoado, irmãos. Quando aquele homem se tornou jovem, Deus já falava com ele. Uma criança dentro da tenda da congregação, Deus já falava com aquela criança. Deus não deu um filho normal para Ana, não. Deus deu um profeta. Aleluia. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, irmão, nessa noite. Você pode dar um glória aí no outro lado, agradecendo a Deus por tudo que Ele já te fez. Louvado e agradecido, Senhor. Ingratidão, irmãos. Ingratidão é a palavra de hoje. Nós fazemos as coisas, pedimos para Deus, nós somos agraciados por Deus e depois esquecemos de Deus. A polícia tem um ditado, irmãos, que diz assim, ó, quando a pessoa está em apuro, ela lembra de Deus e chama a polícia. Quando o apuro passa, ela esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Isso é uma característica humana que nós temos que mudar, irmão. Nós temos que mudar isso aí. Nós temos que ser grato a Deus. Ah, irmãos, mas como que a gente é grato a Deus? Como que a gente pode ser grato a Deus? Existem várias maneiras de a gente agradecer a Deus. Uma das coisas é a gente guardar os seus estatutos e permanecer fiel a Deus. Isso é uma maneira de você agradar a Deus. Lá em João, o Evangelho de João, lá o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, lá em 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ó, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei também, e me manifestarei a ele. Irmãos, como é importante nós pegarmos os estatutos do nosso Senhor Jesus Cristo e exercermos em nossas vidas. Aleluia. Como é importante tudo que você aprender nas Escrituras, você colocar em prática. Porque conhecer a verdade e não praticar, irmãos, não adianta nada. Porque o diabo, ele conhece todo o Evangelho, ele conhece toda a Escritura, mas ele não é liberto, porque ele não pratica a verdade do Evangelho. Agora, se você conhece o Evangelho e pratica, a liberdade, a libertação virá ao contento na sua vida. Glória a e Deus. você será liberto, porque o conhecer e o exercer a verdade de Deus na sua vida te liberta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E
outra coisa, irmãos, é a gente fazer um culto de ação de graças para Deus. Deus se agrada muito disso. Lá em Filipenses 4:6 fala assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Irmãos, nós temos que praticar a oração e a súplica, e a oração e a súplica e a ação de graça. Aleluia. Quando você for agraciado por Deus, faça um culto de ação de graça na sua casa e chame as pessoas que não podem fazer o mesmo por você e abençoe essas pessoas. Faça um jantar, faça um almoço, faça um belo café da manhã e chame essas pessoas. Chame os pobres, irmãos, porque essas pessoas não tem ninguém por elas. Chame essas pessoas e faça um culto, entregue esse alimento, que Deus vai ficar feliz com a sua atitude. Tem pessoas, irmãos, que esquecem do passado, de quem ele era. Irmãos, eu conheço pessoas que não tinham nada na vida, vivia aí, irmão, na casa de um, na casa de outro, e de repente começa a viver, começa a crescer, começa a agradecer, começa a crescer, daqui a pouco esquece de Deus, sai da igreja, não quer mais saber de Deus, abandona a fé, retroage, e ó, não lembra mais das promessas que fez para Deus. Irmãos, não faça isso. Não faça isso na sua vida. Esteja com Deus e permaneça fiel aos caminhos do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele tem muito mais para te oferecer do que o diabo. O diabo, irmãos, ele pode te dar muito. Ele pode te dar riqueza. Ele pode te dar fama. Mas uma coisa Ele nunca vai poder te dar: é a vida eterna. Ele nunca vai poder te dar salvação, porque ele não pode te dar salvação. Ele já é condenado. Ele já é condenado. Ele, quanto mais pessoas ele arrastar para dentro do inferno, para ele é melhor, irmão. E nós estamos vivendo em momentos cruciais, irmão. A igreja do Senhor precisa estar pronta. A igreja do Senhor, a necessidade que nós viemos a estar prontos, porque o noivo já está à porta. E nós temos, irmãos, que limpar as nossas vestes. Nós temos que praticar as boas obras, porque Deus é luz, irmãos, e nele não há trevas. E se nós dissermos que nós conhecemos a Deus e andamos com Deus, e se nós andamos em trevas, nós somos mentirosos. Lá em 1 Pedro, irmão, ele fala isso aí, que se a gente falar que a gente anda com Deus, a gente tem que andar na luz, porque Deus é luz. É necessário, irmãos, nós andarmos na luz, porque Deus não é trevas, Deus é luz. E daqueles 10 leprosos que chegaram diante de Deus, de Jesus, e pediram por aquela, rogaram por aquela misericórdia, para que eles fossem limpos, irmãos. Por que somente um voltou? Por que somente um voltou? Porque o ser humano é assim, é ingrato, irmãos. Quanta ingratidão. Eu imagino, irmão, quando Jesus estava naquela romaria de sofrimento, eu imagino que muitas pessoas que estavam ali naquela multidão foram pessoas que Jesus libertou, curou, expulsou demônio, ressuscitou e fez grandes prodígios na vida daquelas pessoas. Mas elas estavam lá, aquelas pessoas estavam lá no meio gritando: crucificam, crucificam, ó, crucificam. Imagina, irmãos, às vezes a gente fica chateado para a gente ajudar alguém e essa pessoa não reconhecer. Imagina Deus, quando Ele olha para o homem que Ele fez, que Ele pegou da terra e produziu o homem e soprou o espírito de vida nele, o homem devastado do jeito que está, de pecado, de consciência, de prostituição, de maldade, de perversidade, como está o ser humano. O ser humano está mal, irmãos. A Bíblia nos fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor das pessoas se esfriariam, a violência, as guerras, irmãos, está tudo aí. Está tudo aí. A violência, eu nunca vi uma época de tamanha violência como nós estamos ultrapassando, nós estamos passando. Nunca vi tanta morte de mulher como está acontecendo nesse país. Eu nunca vi tanta gente morrer em assalto, em homicídio.
por bobagem. A pessoa que quer ficar com a casa da outra, um deve, o outro não quer pagar, mata. O outro acha que é dono da mulher, mata a mulher. E o outro tem uma sociedade numa empresa, não quer acabar com a sociedade, mata. Eu nunca vi, irmãos, tamanho de violência como nós estamos passando. O amor das pessoas está muito frio, irmão. A espiritualidade negativa, o diabo, irmão, os seus anjos estão na terra produzindo maldade, irmãos. A gente tem que se pegar com Deus. A gente tem que vigiar e se pegar com Deus nesse momento, para nós não sermos mais uma dessas vítimas. Agarrarmos no nosso Senhor Jesus, agarrarmos nas mãos do Senhor Jesus e em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Estarmos vigilantes, constantemente vigilantes e vigiando, para nós não entrarmos num caminho desse aí, ao qual vai nos levar às nossas próprias vidas. Porque o diabo, irmãos, ele está bramendo como um leão ao nosso derredor, tentando tragar qualquer um que vacile. Se não for a grande misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que orar quando acordamos, quando é de meio-dia orarmos, e à noite, antes de dormir, orarmos a Deus e agradecer pela sua proteção, por tudo que Ele fez por nós. Irmãos, retira Deus dos cristãos, o que nós somos? Nada. Nada, irmãos. Se Deus retirar o Espírito dele da gente, o que a gente vai se tornar? Nada. Nós não vamos se tornar nada, irmãos. Por isso que nós precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele vem fazendo nas nossas vidas, pelo que Ele vem se tornando na nossa vida, cada dia mais presente nas nossas vidas. Isso é importante, irmãos. Seja grato ao Senhor. Aleluia. Seja grato ao que Ele fez por você, que Ele te tirou da lama e te agraciou com o teu Espírito Santo. E hoje você é uma pessoa boa, você é uma pessoa melhor, muito melhor do que antes. Você foi livrado da morte. Você hoje às vezes tem um emprego bom. Aquela doença que ia te levar não te levou, porque Deus usou da sua misericórdia para você. Seja grato ao Senhor. Sejamos gratos ao Senhor, irmãos. Todos os dias, sejamos gratos ao Senhor. Na hora que nós acordarmos, até a hora que nós vamos dormir. Agradecer, Senhor. Agradeço, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, meu Deus, por o Senhor ter me dado mais um dia. Muito obrigado por o Senhor permitir que eu abra os olhos e veja a luz do dia. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor levar meus filhos para o trabalho e trazer segurança para casa. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor levar minha esposa ao trabalho e trazer ela em segurança para casa. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento farto que eu tenho todos os dias na minha casa. Muito obrigado, Senhor, pela minha casa, pelo meu carro, pela minha empresa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você. Seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor, meu irmão, que Ele fará muito mais por você. Porque Ele quer a sua gratidão. Irmãos, Deus, Ele precisa da nossa adoração. Ele precisa que você seja um homem reto na terra. Ele precisa que você pratique justiça na terra. Porque Deus é justiça. E nós precisamos praticar a justiça. Como pode cristão praticar justiça, irmão? Como que pode cristão ficar desejando o mal das pessoas? Como que pode cristão, irmão, devendo pagar? Como que pode, meu cristão, dar tombo no irmão? Entra de sociedade e dá tombo no irmão. Cristão fazendo coisas erradas, levando a vitupério o nome do Senhor. Pratiquemos justiça, irmãos, porque Deus é justiça. Praticamos justiça, porque Ele é justiça, irmãos. Irmãos, Deus tem um lugar preparado para todos nós. Mas Ele, pela sua onisciência, se Ele enxergar em você, que lá na frente você não vai se tornar a pessoa a qual Ele deseja para colocar nesse lugar, você não vai subir, irmão.
O momento de consertar a nossa vida é agora. O momento de consertar a nossa vida é agora. Quando a palavra do Senhor vir até você, agradeça ao Senhor pela correção. Agradeça ao Senhor pela correção e comece a praticar. Como que o Senhor vai te levar para lá se você não aceita a correção dele? Como que Deus vai te levar se você é uma pessoa que você acha que todas as coisas têm que ser do seu jeito? Como que Deus vai te levar a morar com Ele se você não quer ouvir nem a voz do Espírito Santo? Se você não pratica a justiça? Se você sempre está privilegiando um e maltratando o outro? Por que você acha que Deus vai te levar se você está praticando coisas ruins na terra? Deus não tem parte com pessoas que praticam iniquidades e praticam mal. Deus não tem parte com essas coisas, irmãos. Nós temos que praticar a justiça de Deus, sermos justos como Ele é, andarmos na luz como Ele andou. E só assim, irmãos, alcançaremos a vida eterna junto a Deus, praticando as boas obras, cada dia, irmãos, dando um passo para Jesus. Quando você pratica coisa boa, quando você age com justiça, você dá um passo para Jesus, Ele dá dois na sua direção, e quanto mais perto de Jesus você está, mais longe do diabo você fica. Agora, o que tem de cristão aí, irmão, praticando iniquidade, sendo injusto, desejando o mal das pessoas. Não é porque você não gosta dessa pessoa que você tem que desejar mal, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E isso é a palavra de Deus, irmãos, não é eu. É a palavra de Deus. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, lembre-se, sermos gratos ao Senhor. Não temos que agir como aqueles 9 leprosos. De 10 que foram limpos, que foram curados de uma enfermidade terrível. A lepra, lembrando que era a pior doença da época. É pior do que o câncer, é pior do que qualquer doença terminal, irmão. A lepra não tinha cura e ela te matava aos poucos. E ela apodrecia a sua pele e você ficava de uma maneira, irmão, socialmente acabado, com dores no corpo. Tinha gente que pegava cinza e se lançava na cinza porque começava a doer menos. A pele começava a apodrecer, irmãos. A lepra é uma coisa terrível. Uma doença terrível que aqueles homens estavam. E mesmo Jesus tendo limpo eles todos, eles não voltaram para agradecer. Mas um voltou. E esse um, irmãos, salvou o dia de Jesus. Jesus olhou e falou: vai, levanta, que a tua fé te salvou. Mas Jesus, irmãos, somente aquele samaritano estrangeiro, no meio de 10, um estrangeiro voltou. Mas para Jesus já foi o suficiente. Ele falou assim: se levanta-te daí, vai que a tua fé te salvou. Porque Jesus ficou feliz que um apenas voltou, irmão. Os outros 9 não, mas um voltou. E isso, irmãos, nos mostra que ainda o ser humano tem jeito. A humanidade ainda tem jeito, porque no meio de 10, um voltou. Agora poderia nenhum ter voltado, mas um voltou. Aleluia! 10%. 10%. Eu quero falar para você esta noite. Irmãos, eu quero falar para você essa noite. Qual dos leprosos você quer imitar? Qual dos 10 leprosos você quer mostrar que você poderia ser? Um dos 9 que foi curado e foi ingrato e foi embora, nem aí para Jesus? Ou você quer ter como exemplo aquele único leproso, aquele samaritano, que foi lá e voltou e se lançou nos pés do Senhor Jesus e clamou com grande voz e agradeceu Jesus, e grande voz gritava: obrigado, Senhor, por o Senhor ter me liberto, arrancado essa enfermidade de mim, muito obrigado, Senhor. E Jesus ficou satisfeito, porque no meio de 10, um voltou. Aleluia, irmãos. Eu quero falar para você esta noite: não seja um dos 9, mas seja o que fez a diferença para Jesus.
Eu sei, irmãos, que você pode ter 100 amigos que não querem Jesus. Eu sei que você pode ter 10 amigos que você não quer Jesus. Eu sei que você pode estar no meio de uma família que não quer Jesus. Mas para você, a chance da libertação, a chance de ser limpo esta noite chegou para você. E Jesus está falando hoje para você que você pode ser limpo, que você pode ser curado, que você pode ser libertado, irmão, nesta noite. Basta o teu querer, basta você, irmão, confessar com a sua boca que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e que você deseja morrer para este mundo e nascer para Deus. Aleluia. Aleluia! Se você deseja, irmãos, fale aí com sua voz. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, que eu vou orar por você e Deus vai fazer com grandes coisas na sua vida a partir de hoje e que o Espírito Santo vai fazer parte da sua vida, vai começar a morar dentro de você e vai começar a te transformar e vai começar a te limpar como aqueles leprosos foram limpos. E aí, e o Espírito Santo vai começar a tratar você, vai começar a te ensinar, ele vai começar a te abraçar quando você estiver com dificuldades, quando você estiver, irmão, com a depressão te rondando, o Espírito Santo ele vai te cuidar, ele vai tratar você, não vai deixar nada, nenhum mal acontecer com você. Nós servimos a um Deus vivo e eficaz, irmãos. A palavra de Deus fala que a mãe pode esquecer de amamentar seu filho, mas Deus não se esquece dos seus. Esse é um Deus que não pestaneja, ele não fecha os olhos, ele está sempre atento a ouvir o nosso clamor, aleluia. Glória a Deus. E se você quer fazer parte dessa grande multidão que vai morar com Deus, aceite Jesus esta noite, porque amanhã pode ser muito tarde. Vocês têm a oportunidade hoje, a oportunidade está sendo aberta para você hoje. E a palavra de Deus fala que quando o Espírito chegar às portas, não feche os vossos corações. Não feche o seu coração. Quando o Espírito bater nas portas, não feche o seu coração. Não endureça o seu coração para Jesus. Não escute, irmãos, essa voz nos fundos dos seus ouvidos, dizendo que você não vai poder viver, que você não vai poder mais fazer isso, aquilo outro. Irmãos, tudo na vida tem um preço a ser pago. A salvação da gente tem um preço a ser pago. E eu posso falar para você, é muito prazeroso tudo aquilo que você perde em prol da sua salvação. Porque você perde por uma coisa muito maior, irmão. Muito maior. É imensurável a nossa salvação. Não tem preço, não tem dinheiro que pague a nossa salvação. Tá bom, irmãos? Então eu quero orar por você essa noite, quero pedir para a igreja estar em espírito de oração. Vamos orar por essas pessoas para que Deus venha fazer morada nas suas vidas, para que Deus venha perdoar os seus pecados, para que Deus venha aceitar eles no seu grande rebanho, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não peço por mim essa noite, Pai amado, mas por eles, Senhor, que esta noite se dobraram ao seu, Senhor, a sua vontade, Pai amado. Aqueles, Pai amado, que querem, Senhor, neste momento, Senhor, aceitar, Senhor, a salvação, Senhor, que o Senhor está fornecendo esta noite para eles. Que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, e vai fazer morada nos seus corações. E que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha arrancar as barreiras, quebrar as correntes, venha libertá-los, Senhor, e fazer morada nas suas vidas. E perdoar todos os seus pecados, ó Pai. E que eles sejam novas criaturas a partir de hoje, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa todos eles, Pai amado. Fecha a boca do diabo no seu trabalho, na escola, onde quer que eles estejam. Fortalece eles, Pai amado, para que eles comecem a andar, Senhor, em novidade de vida, Pai amado. Coloque as Tuas palavras nos seus corações, para que eles não venham pecar contra Ti, Senhor. Abre os seus olhos, para que eles possam ver de onde eles estão saindo e para onde eles estão indo a partir de hoje, Pai amado. Protege eles do mal. Não deixa, Senhor, que o diabo tenha legalidade em vossas vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que vocês tenham uma excelente semana. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês tenham uma semana cheia de bênçãos do nosso Senhor Jesus. Até domingo que vem, em nome de Jesus, tá bom, irmão? Eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão compartilhando o nosso trabalho, têm divulgado o nosso trabalho, feito um boca a boca.
Queremos agradecer grandemente a todos vocês. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos dar a graça da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo, que estejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.